a Jennifer estão voltando ali de Mauá, e meu coração ele se alegra por tudo que o Senhor ele tem realizado em nosso meio. A presença do Senhor é real, sabe? Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, ainda que eu não me arrepie, é real. Eu preciso crer, e eu viverei milagres. Você precisa crer, e você vai perceber que o Senhor ele está presente, que a presença do Senhor está presente, e é o melhor que nós podemos oferecer. Talvez em tantos lugares vão te oferecer coisas, vão te oferecer uma proposta de um carro, uma casa, um trabalho novo, e tudo isso Deus pode fazer, pode te dar, muito mais do que merecemos. Afinal de contas, Ele já nos deu muito além do que merecemos. Mas nós não podemos buscar o Senhor por aquilo que Ele pode nos oferecer. Nós precisamos buscá-lo por tudo que Ele é. E sabe, Deus ele é amor. E nesses dias o que nós precisamos é entender esse amor. É entender esse amor que está disponível para que venhamos acessar. Sabe, nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, sabe o que vai se esfriar? É o amor. É o amor. Porque quem ama conhece a Deus. Se eu não amo, eu não posso falar que eu vi Deus, que eu entreguei minha vida para Ele, que eu o aceitei, embora eu acredito que foi Ele que nos aceitou, Ele que nos aceita. Porque nós cometemos tantos erros, quantas vezes Deus nos dá direcionamentos, Deus fala com os filhos, e muitas vezes pelo excesso de informação, pelo excesso de saber muito do que nada importa, a gente se apega às nossas informações e tomamos decisões precipitadas, impulsivas, que não tinha nada a ver com Deus. Quer ver uma tragédia na vida de um ser humano? É um ser humano ter sucesso onde Deus não determinou para ele. Não, mas eu estou tendo êxito, eu estou sendo bem sucedido naquilo que eu estou fazendo. Mas é de fato o que Deus te chamou para fazer? Se é, continue. Se é, pare. Mesmo que te dê dinheiro, mesmo que te dê fama, mesmo que te dê aplauso, mesmo que traga admiração dos homens, é um grande engano eu agradar todo mundo e desagradar o Senhor. Então, mais vale eu desagradar a todos e agradar o Senhor, porque eu sei, meu irmão, que no final da minha trajetória aqui, eu vou me deparar diante dEle. E eu tinha um antigo conceito, que é o conceito de muitos, e eu achava errôneo, que falava assim: olha, todos os caminhos levam a Deus. E eu questionei por muito tempo esse jargão, e eu descobri que de fato todos os caminhos levam a Deus. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e ela é de uma religião de matriz africana, e ela falou assim: não, mas o nosso Deus é o mesmo. De fato, Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, está acima de tudo e de todos. Deus, Ele não é o Deus dos evangélicos, dos católicos, Ele é Deus de toda a terra. Só que Jesus, Ele não veio nos apresentar um Deus, Ele veio nos apresentar um Pai. Todas as religiões levam a um Deus que vai julgar a todos conforme os seus atos, conforme as suas palavras, conforme os seus comportamentos. Mas só um caminho nos conduz a um Deus Pai, e é Jesus. Amém? Então o que nós oferecemos aqui nessa casa de oração é a presença de Jesus. E Ele está aqui, e se você entender que é dele que você precisa, você vai ser bem sucedido onde você colocar os teus pés. E muito mais do que ser bem sucedido, porque você ser bem sucedido está atrelado a uma carreira, a uma profissão, a ter um sucesso financeiro, a ter um êxito ministerial talvez. Mas você ser bem significativo é você entender que Deus é amor e que Ele se manifesta em ações de amor, que quem ama o conhece, que quem ama é capaz de estender a mão e não apontar o dedo, que quem ama é capaz de ajudar, que é capaz de orar e abençoar os seus inimigos, aqueles que te amaldiçoou, aqueles que te apedrejaram, aqueles que abusaram de você, aqueles que te rejeitaram, liberar perdão e ainda preparar um banquete para eles.
Eu acho que isso, meu irmão, é a verdadeira prosperidade. Nós ilustramos ontem nós tivemos, meu irmão, uma comunhão tão maravilhosa, tão preciosa com jovens, né? Tinha tantos jovens aqui, e nós ilustramos a trajetória de José. Se José soubesse todo o processo que ele viveria para a realização daquele sonho, talvez jamais ele diria sim, talvez jamais ele falaria, eu estou disposto a enfrentar tudo isso, disposto a ser vendido, a ser jogado numa cisterna, a ser vendido pelos meus irmãos, a viver como um escravo, a depois uma mulher chega e tenta, e aí depois eu vou parar na prisão injustamente, todos os processos. Mas eu estava meditando algo essa semana, e entenda bem, meu irmão, ninguém vai conhecer o Jeová Rafá, o Deus que cura, até enfrentar uma enfermidade que a medicina não pode curar. Quantos estão entendendo? Ninguém vai conhecer o Deus da ressurreição sem antes passar pela morte. Ninguém vai conhecer o Deus que prospera sem antes passar pelas necessidades. Então o Senhor, Ele está nos ensinando, o Senhor, Ele está nos preparando, porque quando você chegar lá na realização dos sonhos de Deus para você, Deus não quer que você seja mais um que vai pisar, mais um que vai humilhar, mais um que vai destratar, mais um que vai dizer assim, a favela venceu, eu não piso mais os meus pés naquele barro. Não, o Senhor, Ele quer que você prepare um banquete na mesa, junto dos seus inimigos, daqueles que te humilharam, daqueles que te rejeitaram, e dizer, olha, embora vocês tenham me tratado dessa maneira, talvez era tudo que vocês tinham, era o que vocês tinham, mas eu tenho amor, eu tenho paz, eu tenho saúde, eu tenho prosperidade, eu tenho uma mesa com você. Muitas vezes, irmãos, nós questionamos os nossos pais, por não nos educar ou nos criar da forma como nós achávamos que seria adequado. Mas você já observou para aquilo que os seus pais receberam? Você já sentou com o seu pai e teve uma conversa com a sua mãe? O que você recebeu? Você recebeu o afeto dos seus pais? Você recebeu o amor dos seus pais? Seu pai te abraçava? Seu pai dizia para você que te ama? Seu pai chegava para você e trazia algo para você? Então, antes de questionar, cara, tenta se colocar no lugar, tenta ter empatia, porque eu vejo um Jesus que veio nos ensinar muito através da sua vida, e quem vê o Cristo, quem vê Jesus vê o Pai. E Jesus, quando Ele estava na cruz, você sabe o que Ele fez? Ele curou aquela multidão, as multidões, Ele libertou, Ele manifestou as profecias a seu respeito, Ele cumpriu todas elas, as leis e os profetas. Só que quando Ele estava na cruz, Rosa, Ele estava lá já crucificado, as pessoas olhando para Ele, depois de ser zombado, cuspiram, colocaram uma coroa de espinho. Ele olhou na cruz para baixo e disse assim, olha, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Tu tem essa disposição? Porque, meu irmão, você precisa estar disposto a ir para a cruz. Essa é a proposta do Evangelho, é negar a si mesmo, carregar a sua cruz. E aí ele olhou para o lado, e aí tinha um ladrão que estava dizendo para ele, olha, se você é o mesmo Filho de Deus, nos tira daqui, tira daqui. E aí outro disse assim, olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Entenda bem, irmão, que Jesus, Ele não vai ter parte, Ele não vai parar para ouvir aqueles que estão zombando, aquele que vai duvidar da identidade dele, aquele que vai falar assim, olha, se tu és o Filho de Deus, arranca, faz com que nós venhamos descer daqui. Mas o outro que estava do outro lado disse assim, olha, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele disse assim, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o Senhor, Ele não para ouvir quem está zombando, Ele para ouvir quem quer entrar no reino, quem quer fazer parte do reino, quem quer viver pela fé, quem reconhece quem Ele é. E Ele olha por último para cima e fala assim, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Porque Ele cumpriu o seu propósito. Ele se tornou homem para que nós, homens, se tornássemos filhos. Quer prosperidade maior do que essa, meu irmão? Do que esse conhecimento, do que saber que você é filho de Deus. E por ser filho de Deus, você é co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiro com Cristo de tudo, meu irmão. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. O Senhor, Ele tem uma vida plena, uma vida abundante. Mas você só vai conseguir viver essa vida se você parar de ficar olhando para trás. Na cruz, o único lugar que não dá para olhar é para trás. Ele olhou para cima, para o lado, para baixo, mas não dá para olhar para trás. Então, se você não começar a caminhar e olhar para o teu alvo, que é Cristo, você vai continuar repetindo erros velhos em anos novos. Está se findando mais um ano. E quais foram as suas realizações? Quanto você entregou para Deus? Muitas vezes nós queremos tudo de Deus, mas nós entregamos tão pouco. Nós não vivemos pela fé. E você só vai viver uma vida abundante quando você viver o amor do Senhor, que vai acabar com os teus medos. Porque é o medo que nos paralisa de andar, de caminhar, de viver o sobrenatural. Então o Senhor nos chama para andar em novas medidas de confiança. E para isso eu vou ter que parar de achar que tudo vai dar errado. Parar de ser um pessimista, parar de andar com quem não sonha, com quem não tem projeto, com quem só olha para trás, com quem só vive reclamando. Esse é um tempo pontual para você selecionar as pessoas com quem você vai caminhar, porque essas pessoas podem te aproximar de Deus ou te distanciar dele. Essas pessoas podem fazer com que você seja totalmente próspero ou viver na miséria. Entende, irmão? Há um discurso, há um relato, não sei se é verídico ou não, que a mulher do presidente Obama, ela um dia no restaurante do ex-presidente, ela encontrou um ex-namorado. Estava ali, ele era garçom, e aí falou: olha, tá vendo? O Obama disse para ela: tá vendo, se você tivesse casado com ele, você seria esposa de um garçom. E ela falou assim: você se enganou, porque se eu tivesse casado com ele, ele teria sido presidente. Então, meu irmão, você precisa saber quem você é, você precisa saber a tua identidade, você precisa saber quem você vai impulsionar. Você foi chamado para ser boca de Deus, para dar destino para as pessoas que estão perdidas, para levantar aqueles que estão caídos, para libertar aqueles que estão aprisionados, para dar a vista àqueles que estão cegos. Entende? E como que eu faço isso, pastor? Liberando essa palavra. Sabe, eu separei um texto aqui, sou crente, tá, irmão? Eu separei um versículo aqui para a gente ler. E é o versículo que está lá em Mateus capítulo 17, verso 20, que diz: olha, porque sua fé é muito pequena, respondeu Jesus, eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderia dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Aqui é o momento onde os discípulos, eles vão expulsar um espírito maligno e não conseguem, e eles questionam: por que não conseguimos? E aí entra o conflito da pequena fé. Jesus, ele traz um ensinamento posteriormente, que nesses casos seria necessário jejum e oração. Só que muitas vezes, por nós considerarmos aquilo que nós temos ser pouco, nós não fazemos o uso, nós desprezamos o pouco. E antes de você saber administrar o pouco, Deus não vai te colocar o muito. Antes de você ser fiel no pouco, jamais Deus vai te colocar sobre o muito. Jamais o Senhor, ele vai liberar novas medidas. Sabe, eu tenho um sonho de chegar até o outro lado. Num passo somente eu não consigo, é impossível. Só que eu preciso parar de ficar dando atenção para aquilo que eu não posso fazer e observar aquilo que eu posso fazer. Existem milhares de coisas que eu não posso fazer, como em um só passo chegar lá no final da igreja. Mas eu sei que se eu dar uns 30 passos, eu vou conseguir chegar lá. Então, meu irmão, não queira pular etapas, não queira pular processos. Os processos nos habilitam para chegar onde Deus nos destinou a chegar. E aí, totalmente preparado, para que nós não venhamos ser mais um que vai declarar que alcançou algo por causa de Deus e escandalizar o nome de Deus, porque nós não temos o comportamento adequado para agir, para lidar com aquilo que Deus nos entregou.
Quantos estão entendendo? Diga amém. É um tempo novo, irmão. É um tempo onde o avivamento ele virá pelo entendimento, pelo ensino da verdade. E enquanto esse avivamento não acontece no coletivo, eu preciso queimar no secreto, eu preciso viver o avivamento individual. Eu preciso viver pela fé, a vida abundante. Eu preciso ser transbordante, eu preciso caminhar, eu preciso avançar, eu preciso prosperar. Eu preciso viver o sobrenatural. Porque se nós estivermos nesse estágio, nessa estação, nós como coração, segundo o coração de Deus, nós poderemos fazer muito mais coisas. Nós poderemos alcançar muito mais pessoas em muitos lugares. Então que você seja alguém próspero, que você viva pela fé, que você entenda o que Deus está falando nesses dias na sua igreja, que você seja constante e firme, que cada pessoa que chegar diante de você, você seja capaz de dar destino, de dar direção, de apontar para o caminho que é o Senhor, para declarar que Ele é poderoso. O Senhor, Ele só tem um objetivo através dessa pregação que eu estou pregando, é glorificar o seu nome. Não é aqui evidenciar a placa de um ministério, o quanto é bom, o quanto isso ou aquilo, não, é para a glória do Senhor. Sabe por que o Senhor ele tem o interesse de te prosperar, de te ver bem, de te dar saúde, para que através dessas situações você glorifique o nome dEle. Diga amém. Você já viu aqueles adesivos no carro? Assim, olha, foi Deus que me deu. E aí muitas vezes, não menosprezando, irmão, porque muitas vezes algumas coisas são processos das nossas vidas. Eu tive uma moto que só Deus, era tão parceira que às vezes ela me levava e às vezes eu levava ela. Que ela vivia quebrando, eu tinha que empurrar, e do nada ela voltava para andar. E aí tinha um trabalhar de Deus isso aí. Mas aí aquele adesivo, Vini, foi Deus que me deu. E aí o carro vive quebrando, vive empurrando, vive enroscando, vive... Não. Como nós vamos glorificar o Senhor dessa forma? Nossa, foi Deus que... E aí pro feiticeiro, pro bruxo, ele dá coisa boa? Que é isso? Não. Nós precisamos entender que existem acessos. E uma vez que eu não consigo me desprender de coisas materiais, eu jamais vou alcançar aquilo que de fato Deus tem para mim como tesouro lícito. Entende? Estão entendendo? Diga amém. Então, as coisas, aquilo, sabe, mais tecnológico, o melhor que você pode considerar de matéria nessa terra, isso é só como migalhas para o Senhor. Deus não diferencia uma bicicleta de um avião. Para Ele é a mesma coisa, irmão. Entende? Agora, qual é o propósito que você quer, o que você quer, que você busca, o que você busca? Qual é o propósito? O que você vai fazer com aquilo que você recebeu do Senhor? Com aquilo que você sonha em receber? O que você vai fazer? É aí que está a essência, a motivação, a intenção. Amém? Vocês estão sérios demais, gente? Amém. Glória a Deus, minha esposa chegou, né? Vou ficar até mais feliz. Quero convidar você a ofertar, você que entende a realidade do dízimo e o que o dízimo pode desatar na sua vida, que você pegue um envelope com essa jovem simpática, rosa, né? Ou faça através do Pix, e você tem a liberdade nessa hora. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. Glória a Deus. Eu entendi uma realidade, irmão, que quando eu me desprendo de coisas materiais, o Senhor ele não barganha comigo. Não tem barganha com Deus. Eu não vou dar aqui algo material para receber algo material. Mas o Senhor ele libera diante dos meus olhos verdades espirituais. Muitas vezes coisas que eu estava buscando há tanto tempo e não estava dando certo. Porque existe um Deus que compete com o nosso Deus, que é Mamon. E ele tem roubado a muitos, tem governado a vida de muitas pessoas. Então o ato da oferta é para declarar onde Deus está na nossa vida, no nosso coração. Em qual lugar? Ele está em primeiro ou último? Se estiver em último, nem precisa entregar nada, porque ele não vai receber. Isso vai além de uma oferta em espécie. Fala-se de tempo, de qualidade que Ele quer ter conosco. Feche seus olhos. Pai, nós
Nós queremos exaltar o seu nome, queremos glorificar o teu nome, Senhor, porque sabemos que temos recebido do Senhor muito além do que merecemos, e isso não é mérito nosso, é por causa da sua graça, que é abundante. Envolve-me, e nós queremos glorificar o teu Senhor. nome na terra, Senhor, que cada coisa, Senhor, seja para servir um propósito. Envolve-me, Cada matéria, Senhor. ó Deus, que o Senhor entregar para nós, Envolve-me, ó Deus, que seja para estender a mesa e não aumentar os muros, que aumente a nossa responsabilidade em ajudar, em ser resposta de oração para alguém. Meu Deus, nós não queremos fazer barganha contigo. O Senhor não nos deve nada, o Senhor não deve nada para ninguém aqui. Nós somos devedores. Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e que vai fazer. Envolve-me, Nós cremos, ó Deus, que esse ano ainda não terminou e que é possível ainda a realização de sonhos que Leva pessoas junto a ti, escreveram o início que viveriam. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, libera chaves, abra a porta. perto Meu Deus, quero manifesta o teu poder, estar. Meu Deus, em nome de Jesus, Pra te pessoas aqui sejam adorar, enriquecidas em tudo. Pai. Ó Deus, que levante aqui, Senhor, empresários bem-sucedidos e muito mais do que bem-sucedidos, bem significativos, para viver, ó Deus, o propósito. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa cada pessoa que tem dizimado nessa casa, que tem ofertado, porque nós queremos aqui levantar pessoas no Riacho Grande, aqueles que estão perdidos, caídos, aflitos, angustiados, oprimidos, humilhados, Envolve-me, órfãos, Senhor. viúvas, necessitados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Você que trouxe sua oferta, espécie, pode trazer até Leva junto ou tenha a ti, liberdade para fazer a Pai, tua Pix, ao pode ser lugar aceitado, em nome de secreto, perto quero estar. Viver pra te adorar, Pai. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me. Envolve-me. Jennifer, Rei da Glória, pode se aceitar. Ninguém me toca como você. Aleluia. Ninguém me vê como você me vê, faz brilhar. É pecado não, né, irmão? Rosto sob. Estenda as mãos para cá. Pai, fala conosco, Senhor, por intermédio da Tua Palavra. Meu Deus, nós amamos a mensagem da cruz. E até morrer nós vamos proclamá-la. Meu Deus, que o Teu Espírito tenha liberdade em nós, em nossos corações. Que o Senhor encontre aqui corações como um solo fértil, totalmente disposto a ouvir Tua voz, totalmente disposto a abrir e se render a Ti. Ó Deus, para que essa palavra produza em nós frutos dignos de arrependimento. Toma-nos, Senhor, nós somos Teus. Meu Deus, nós repreendemos toda distração, toda inquietação, todo espírito maligno que queira roubar a semente. Ó Deus, para que não haja um entendimento, consequentemente um fruto. Em nome de Jesus, Pai, na autoridade do Teu nome, que a palavra seja ministrada aos corações e que venhamos ser conduzidos ao arrependimento e consequentemente ao avivamento tão desejado, tão esperado, em nome de Jesus. Amém? Aplauda bem forte Jesus. Graça e paz, igreja. Eita Deus, achei que ia dar tempo. Estava no retiro, fui chamada de última hora para ir num retiro de mulheres. E queridos, acessei um ambiente novo, um lugar novo, um lugar lindo demais. Já fiquei imaginando a gente lá, uma chácara linda, toda temática. Vocês acreditam que a gente pode acessar lugares que não acessamos ainda? Deus, Ele tem falado muito ao meu coração que há um lugar aberto, há uma porta aberta, isso antes de nós completarmos 4 anos. E Deus, Ele rompeu algumas barreiras, alguns acessos, mas eu preciso acessar, eu preciso andar pela fé e continuar caminhando para o lugar onde Deus está apontando, onde Ele está falando. Amém?
Eu quero trazer uma palavra simples. Eu estava hoje à tarde meditando no Senhor. Hoje à tarde não, hoje pela manhã. E o Senhor me fez lembrar sobre uma passagem que eu inclusive já ministrei sobre ela aqui. Sobre essa passagem, mas a gente está no final do ano. Estamos em dezembro. E eu não sei você, mas eu fiz tantos planos esse ano que de fato eu não cumpri. Planos da minha vida ministerial, espiritual, planos que eu ia fazer em casa, coisas simples que de fato eu poderia ter cumprido. E a distração, o não resolver, mas tentar administrar algumas coisas me fez deixar de lado. E o Senhor me fez lembrar de algumas coisas que aconteceu no período desse ano, de algumas coisas que eu deixei para trás, que eu poderia ter avançado, o Senhor já tinha dito, vai, sabe, caminha. Quando Jesus ele chamou Pedro para caminhar sobre as águas, o Senhor ele não precisou mudar o que a água ela era. Jesus ele não precisou transformar a água em pedra. Ele não precisou transformar, não, ele só chamou, ele falou vem. E Pedro creu e foi. Existem coisas que Deus ele não vai transformar fora, precisa ser transformado dentro. Existem lugares que nós vamos romper em Deus que na realidade já está aberto. É só eu acessar. Que eu preciso muito mais do que falar, eu preciso de fato crer. Precisa sim haver uma mudança de mentalidade. Estava conversando com a Dani e com o Diogo. A gente estava falando sobre o valor dessa chácara e quantos por cento nós pagamos na nossa? Eu nem sei perto desse valor. É bem pouco. É bem pouco, bem pouco. E quando eu cheguei, a moça falou assim, o valor da chácara é tanto. Eu falei, Senhor, o Senhor virou uma chave para nós. Sabe, é um novo tempo. Por que nós não vamos acessar os lugares disponíveis para nós? Sabe, os lugares que o Senhor preparou para nós. O que vai nos parar é o dinheiro? O que vai nos parar é as desculpas? O que vai nos parar são os meus planos e não os planos de Deus? O que vai me parar de acessar os lugares que Deus ele já nos falou para acessar? Você imagina se Pedro naquela hora ele tivesse falado assim, não, olha que loucura, o cenário que aconteceu. Houve-se uma grande tempestade, de repente Jesus ele estava no monte orando. Jesus, ele todos os dias ele ia orar, todos os dias Jesus ele estava na casa, ele estava na igreja, todos os dias Jesus ele pregava. E de repente o Senhor ele tinha feito um milagre, tinha passado por um tempo de muito mover dos céus, então ele precisava se recarregar do Espírito, ele precisava do Senhor, ele foi para o monte, ficou no monte e os discípulos foram indo à frente. E aí eles entram dentro de um barco e de repente começa uma grande tempestade. E aí a palavra fala que Jesus ele se lembra que os discípulos eles tinham ido mais à frente. Olha que louco. Jesus ele se lembra. Nisso, nada para Jesus, queridos, nada para a palavra, nada para a vontade de Deus. Se existe algo de Deus para nós, que o homem ele tem a capacidade de parar, não foi Deus, e a Vé que falou. Nenhum homem ele é capaz de parar o plano de Deus para a nossa vida. Então não esteja preocupado se alguém vai te parar, se alguém vai te pôr para frente. Que ele esteja preocupado se de fato você está no lugar que Deus ele quer que você esteja. Deixa eu achar aqui. Eu sempre costumo dizer que a pior coisa é nós estarmos aonde Deus ele não desejou para que nós estivéssemos. A pior coisa do homem é estar no lugar onde Deus ele não estabeleceu para nós estarmos. E muitas vezes quando nós caminhamos pelo que os homens falam ao nosso respeito, pelo que as pessoas falam ao nosso respeito, a gente acaba acessando lugares que não é Deus que determinou para nós. Eu não vou lembrar. Salmos, ele vai dizer
que o povo ele pediu para o Senhor algo e o Senhor ele, estou conjecturando, tá? E não era isso que o Senhor desejava, mas devido à vontade tão grande do povo, da vontade tão grande, o desejo tão grande, o salmista ele diz que o Senhor ele deu isso, mas o Senhor, na NVT ele vai falar que o Senhor ele manda uma maldição juntamente. Por quê? Porque não é eu estar no lugar onde Deus não quer que eu esteja, ele se torna maldição, porque é um lugar que não vai me trazer vida, vai me trazer morte. Vai me trazer morte. E eu quero voltar aqui para Pedro. Você imagina aí, daqui a pouco começa a tempestade e todos os discípulos começam a ter muito medo, muito medo, muito medo. E quantos de nós temos medo do dia mau? Quantos de nós temos medo da tempestade? Queridos, você sabe o que tem parado mais cristão nesses dias? É o medo. Nesses dias não, desde sempre foi o medo. O medo ele não é um sentimento, ele é um lugar que eu adentro. O medo ele é um lugar que nós acessamos e não saímos, mas nós não somos escravos desse lugar. Sabe, Jesus ele não nos trouxe, ele não nos libertou para nos aprisionar no medo. Ele nos libertou para uma liberdade que está em ouvir a palavra de Deus e seguir os seus princípios, os seus mandamentos e a sua palavra. E queridos, eu estava meditando nisso e Pedro, todo mundo começa, meu Deus, vamos morrer. Já, cadê Jesus? Meu Deus, não, eles falam, cadê Jesus? Né? Cadê? E de repente vem um camarada andando no meio da tempestade. E eu acho essa passagem linda, eu sempre falo dela aqui. No meio da escuridão, Jesus ele manifesta a glória dele, a provisão, no meio da tempestade. No meio da loucura, do caos, na onde ninguém vê nada, Jesus manifesta a presença dele. E de repente Jesus ele vai e ele para. E Pedro ele olha e fala assim: meu Deus, é um fantasma. Ele, homens de pequena fé, como todos nós sabemos. E assim se é o Senhor mesmo, dá uma ordem para que eu vá. Dá uma ordem para que eu vá. E Pedro ele caminha sobre essa ordem. Ele sai do lugar do medo e ele caminha sobre essa ordem. Só que num determinado tempo ele volta para o lugar do medo. E queridos, o ano passado nós recebemos uma palavra de Deus aqui no aniversário da igreja. Nós recebemos uma palavra e algumas ordenanças de homens que nós cremos que são homens de Deus, que de fato vivem uma vida de renúncia. Queridos, não ouça conselhos de quem não renuncia. Você sabe, tem muitas pessoas querendo apontar um lugar que elas não estão. Elas estão falando vai, mas elas estão paradas. Não ouça. Não ouça conselho de quem tem coragem de sair do lugar onde está. Ouça conselho dessas pessoas. Porque um cego, ele não guia outro cego. Uma pessoa que tem medo, ela não guia a outra. Uma pessoa que está em cima, está no buraco, não tem como tirar outra pessoa do buraco. E existem tantos conselheiros cegos nesses dias. Cegos nesses dias. Falando tantas coisas e tantos sermões bonitos e palavras bonitas. Mas a vida é tão pouca renúncia, queridos, e o evangelho ele fala sobre renúncia. O evangelho é sobre renúncia. O evangelho não é sobre pregar bonito. Eu até acho bacana muitas igrejas que levantam pastores só porque pregam bonitos, mas não tem cheiro de ovelha. Eles não gostam de gente. Estão preocupados nos lugares de destaque, estão preocupados em estar pregando para multidões, mas a vida não tem nenhum pingo de renúncia. Queridos, quando essa casa foi nascer, nós fizemos a maior renúncia da nossa vida. Porque nós caminhamos sobre uma palavra de Deus. Só que essa casa nasceu e o Senhor ele foi falando: saia do lugar do medo. Saia do lugar do medo.
saia do lugar do medo, avance para um lugar de fé, avance para um lugar de submissão. Queridos, enquanto eu estiver sendo o meu provedor, Jesus, ele nunca vai alcançar um lugar de provedor nas nossas vidas. Eu mesmo confio na força do meu próprio braço. Nunca vai. Existe um evangelho tão lindo de se falar, mas tão longe de se viver. E nós recebemos uma palavra, mas nós não caminhamos sobre essa palavra, nós tivemos medos. E eu acredito que de fato o medo ele faz parte da vida humana. Faz parte da vida humana, mas queridos, tudo é possível. Jesus, ele viveu, ele nos ensinou como era ser cristão de verdade. Sabe, Deus, ele criou o filho, ele criou Adão da forma que deveria ser. Adão, ele não precisava plantar para comer, não. Primeiro era plantado pelo pai para que depois ele comesse. Quando que eu precisei plantar para me comer? Quando o pecado ele entrou. Mas Jesus, ele veio estabelecendo algo. Creia, somente creia. Somente creia. Ei, quando você for numa casa, quando eu te enviar para um lugar, não leve. Você sabe qual que foi o mandamento de Jesus para os apóstolos? Ei, quando vocês forem a um lugar, não levem roupas, não levem sandálias, não levem malas, não levem. Sabe o que ele estava dizendo? Eu vou prover. Existe uma provisão que ela é do céu para nós. Acesse esse lugar. Pare de confiar no sistema, pare de confiar no seu trabalho, pare de confiar na sua saúde, porque se o Senhor... Não vou falar isso, vai ser muito pesado, vão, a gente está na internet, vão me anular, vão me cancelar. Mas queridos, o Senhor ele precisa tocar na nossa saúde para que nós podemos crer que de fato ele é Deus. Quantas pandemias precisamos ter para nós crermos que nós não precisamos do governo, a gente precisa do Senhor. A gente precisa do Senhor, queridos, porque o que nós temos de mais precioso é a nossa vida. Se há vida, há esperança. Eu posso não ter dinheiro, eu posso não ter escampar o que for dessa terra, mas se eu tenho vida, se eu tenho o Senhor comigo, eu tenho tudo. O Espírito de Deus, hoje já não mais ele só paira, ele está dentro de mim. Na criação, o Espírito pairava sobre as águas. Hoje o Espírito de Deus, ele está em mim e ele está em você. É o Espírito da provisão, é o Espírito do Senhor. Queridos, creia, Senhor, eu quero te ativar essa noite, porque eu estou caminhando sobre um lugar de ativação. Eu estou caminhando sobre um lugar de fé, queridos. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não sou, mas Ele é. Eu sou pequeno, mas Ele é grande. Eu sou fraca, mas Ele é forte. E é assim que a igreja precisa avançar. É assim que a igreja precisa avançar. Crendo. Uma vez eu ministrei algo. Você precisa crer naquilo que você diz que crê. Você sabe quando que de fato nós precisamos crer? No dia mau, queridos. Eu creio no dia que todas as coisas estão boas. É fácil. O difícil é crer quando só tem na tigela, só tem farinha para mim e para o meu filho comer e morrer. Eita, é difícil. Mas diante desse cenário há uma provisão de Deus. Há profetas diante de um cenário desse. Há profetas. Queridos, a Bíblia ela não volta atrás. Ela não volta atrás, queridos, não volta. Existe uma coisa que se chama lei terrenas e leis espirituais. Se você for amigo de uma delegada, se você for amigo de uma juíza e você cometer um crime, queridos, existe uma lei que ela vai precisar, independente de você for amigo ou não, ela vai precisar cumprir. Não importa se você é amigo, se você é irmão, se você é filho, se você cometeu algum
escrito e você precisa cumprir o que aquela lei ela está discriminando, você vai ter que cumprir. Ela não volta atrás. A mesma coisa é no reino de Deus. Existem leis espirituais que regem o nosso mundo. E Deus, Ele não volta atrás das suas palavras. Seja filhos. Eita, glória de Deus. Queridos, aprenda. A gente tem quantos dias para o final do ano? A gente temos 23 dias. Dá tempo. Dá tempo. Existe tempo aí para nós cumprirmos aquilo que Deus Ele pediu para nós em 2024. Existe tempo para ser. Se você não tem nada para dar, dê exemplo. Dê exemplo. Aprenda a encerrar ciclos, aprenda. Encerre 2024 de uma forma favorável ao céu. Não é favorável a nós, é quantas vezes eu viajei, não é quanto eu tenho na conta, queridos, quantas pessoas eu ganhei, para quantas pessoas eu preguei, queridos, quantas pessoas eu levei marmita, ei, quantas pessoas. Deus, Ele faz tudo novo, Ele continua fazendo, porque aí Ele não volta atrás da sua palavra. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Pode tudo passar, mas a palavra dEle não vai passar. Você sabe qual que é o problema? Deus está fazendo um novo e nós acostumamos a viver com o velho. Você sabe o que é viver com o velho? É eu ter essa roupa aqui há 2, 3 anos e ela rasgar, eu vou lá, levo na costureira, faço um remendo e falo, agora é nova. Ela continua sendo velha. Eu só dei um jeitinho para o que estava velho. É isso que nós fazemos. Nós damos um jeitinho para aquilo que o Senhor falou, deixa para trás. Ei, deixa o passado no passado, celebre o presente, viva o presente. Viva o presente. Você quer ser assertivo no seu futuro? Se relacione com pessoas saudáveis. Deixa as pessoas tóxicas para trás. Pessoas doentes, elas adoecem. Somos dedo podre para escolher amizade, relacionamentos e, conselheiros, pastores. Tem muita gente que vem na igreja, mas não somos os pastores delas, elas ouvem outras pessoas. E assim a gente vai vendo os frutos de uma coisa que elas estão ouvindo e está crescendo, porque palavras são sementes, tudo que eu escuto cresce. Principalmente se por muito tempo eu vou ruminando, eu vou lembrando, isso vai crescendo. Deus, Ele faz tudo novo, Ele está fazendo tudo novo, de novo. Mas nós nos acostumamos a viver, remendando o velho. Deus, Ele faz, não é a partir de nós, queridos, não é porque nós não merecemos. Eu não mereço que fulano faz isso, eu não mereço, queridos, não é por merecimento. Jesus, Ele não merecia uma cruz por mim e Ele se entregou. Não é por merecimento. Se fosse por merecimento, te garanto que não estaríamos aqui. Eu não estaria aqui. Entenda, tudo que Deus Ele faz é a partir dEle, não é a partir de mim. Por isso que tudo que nós fazemos para Deus é a partir de Deus, não é a partir de mim. Não é a partir do meu conhecimento, não é a partir do que eu tenho, não é a partir do que o céu tem. É a partir da sabedoria do céu, é a partir do que os céus, das leis que os céus regem. Queridos, é a partir de Deus. E você está aqui comigo. Eu vou ler aqui para não dizer que eu não sou crente, né? Pelo menos o versículo. Glória a Deus. A gente é crente, né? A gente lê a Bíblia, não lê? Glória a Deus, aleluia. Diz assim, Isaías 43, 19. Diz assim. Eu quero ler
parte B somente. Ele falando assim: vejam, eu já comecei. Não perceberam? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios em terras secas. E quando eu ouço essa parte, eu já lembro: terra seca sou eu. Queridos, esse versículo ele mexeu comigo hoje. A gente tem falado muito no Ruiós que Jesus ele enfatizava muito na caminhada dele. Ouçam, principalmente no livro de Lucas. Ouçam. E aqui a palavra diz que Deus ele está falando: vejam, eu já comecei. Vocês não perceberam? E aí ele fala algo que mexe comigo. Ele fala assim: olha, eu abrirei um caminho no meio do deserto. Peraí, ele já começou ou ele vai abrir? A palavra diz que ele já começou, mas que ele ainda vai abrir. Então significa que Deus ele prepara um ambiente para o milagre. Certo? Isso aconteceu com Pedro. Pedro ele ia receber a melhor pesca da vida dele, mas primeiro Jesus ele preparou o ambiente. Ele falou para Pedro: pega a sua rede. Ele já tinha chegado, ele já sabia de tudo que estava acontecendo. E ele vai preparando o ambiente com a presença, ele vai preparando aquele ambiente. Ele fala assim: olha, pega a sua rede e volta. Jesus ele já estava lá. O ambiente ele já estava sendo preparado. Nós costumamos falar isso aqui. A gente fala: Senhor, nós estamos preparando o ambiente para que o Senhor derrame a tua glória. Nós começamos esse culto normalmente umas 5h40. Nós já estamos aqui. 5h30 inicia. 4h30, gente. Então, olha, não é mentira, viu? 5h30 é o ensaio. 4h30 nós estamos aqui, mas a gente começa a falar: gente, olha, Senhor, nós estamos preparando o ambiente. A casa está preparada. Vem sobre esse lugar. Deus, aqui, Ele prepara. Ele fala assim: olha, vejam, eu já comecei. Só que Ele não tinha aberto ainda. Em algumas traduções Ele fala: estou abrindo. Na NVT Ele fala assim: olha, eu abrirei. Isso aconteceu com Moisés. Deus, quando Ele vai preparar um ambiente, Ele vai preparar um ambiente com o recurso que você tem e com a capacidade que você tem. Moisés, ele estava caminhando diante de um deserto. E de repente ele precisava fugir do povo que queria matá-lo. Precisava fugir. Só que de repente ele se depara com um mar muito alto. Um mar, ele não conseguiria passar com o povo. Só que existia um instrumento na mão de Moisés que Deus ele usou. Ele pega e fala para ele bater, para ele bate nas águas, que elas vão se abrir. Deus ele prepara Moisés para viver um milagre. E muitas vezes isso acontece conosco. E se você for olhar a trajetória de todos os homens que foram cobertos de milagre, queridos, a nossa vida ela é um milagre. A nossa vida ela é um milagre. Ela é um milagre. E eu não vou falar sobre a anatomia do corpo humano, eu não vou falar nada sobre, mas estude sobre como a gente vem a esse mundo. Como que uma mulher ela faz para dar à luz a uma criança? Como nasce cada órgão de uma criança? A nossa vida ela já é um milagre. Deus ele projetou desde o princípio que nós seríamos um milagre, seríamos criatura para a glória dele. Desde o princípio, como seria feito, só Deus ele sabe, só Deus ele tem a capacidade, só Deus a sabedoria. E Deus ele vai e prepara o ambiente, queridos. Muitas vezes quando Deus ele está preparando um ambiente para que nós venhamos adentrar num lugar de milagre, queridos, normalmente
realmente são coisas que nós não temos a capacidade de discernir. Normalmente é luta, é prova, normalmente é tempestade, normalmente é fogo, normalmente, queridos, são tantas coisas que acontecem mas que elas antecedem um milagre de Deus. Elas antecedem um milagre de Deus. E por que eu comecei falando sobre o ano para você? Eu não sei como que foi o teu ano. Eu não sei. Sabe, eu olho Deus. Gente, eu olho Deus. Isso é heresia. Mas eu imagino Deus com tantas coisas preparadas para nós. E olhando e falando, por que Ele não acessa? Por que Ele não adentra nesse ambiente? Por que Ele não tem coragem para romper os medos? Por que Ele não confia em mim? Por quê? O porquê que Ele não confia que eu sou capaz de curar a enfermidade? A capacidade de fato está em Deus. É só Ele que é capaz, queridos. Nenhum profeta, nenhum homem é capaz de curar nada se o céu Ele não determinar a cura. Muitas vezes nós somos apenas instrumentos para algo que os céus liberou. E o Senhor, Ele começa algo em nós e nós não enxergamos. Eu não sei quantos de vocês, mas muitas vezes aconteceu comigo de acontecer situações difíceis e logo a murmuração, ela tomar o lugar do propósito. A murmuração, ela me roubar da promessa. E eu paro. E querido, se você vê um cristão parado, tá confortável demais, como filho, há um propósito também estagnado. Há um propósito. Se você observar um cristão parado, há um propósito estagnado. Você sabe por quê? Porque o propósito, ele nos tira do conforto. Você sabe por quê? Porque o desconforto, ele nos acrescenta, queridos. Olha que louco isso. O desconforto, ele acrescenta a nossa fé. O desconforto, ele nos traz maturidade. O desconforto nos faz crescer como pessoa. A gente começa a amar quem nós não amávamos, perdoar quem não perdoávamos. Nós começamos a estender a mão quando nós muitas vezes nós dávamos sermãos. Tem muitas pessoas que têm muito sermão na boca, mas tem pouca mão para levantar. E Deus, Ele já fez, queridos, existe algo novo de Deus para nós, que Ele já começou. E eu tenho coragem para dizer que muitas vezes, pode ser que Deus já tenha começado há muito tempo, e nós não acessamos. Queridos, nós recebemos, eu estou tentando sempre voltar, não falar que eu esqueci, estou melhorando. Nós recebemos uma palavra no aniversário. E é tão incrível que essa foi uma das últimas palavras que ela trouxe um rema para o meu fim de ano. Foi essa: vejam, eu já comecei. Eu abrirei um caminho na terra seca. Precisa abrir caminho em terra seca, queridos. Isso aqui está falando sobre a terra, não está falando sobre a circunstância. Sobre a terra, uma terra sem vida. Precisa abrir caminho numa terra sem vida. De fato precisa passar a água da vida nessa terra. Precisa. Mas a gente olhando para a lógica, precisa abrir caminho numa terra seca, queridos. A gente precisa ler a Bíblia e se perguntar, mas espera, o que está acontecendo? O que o Senhor quer me falar? O que essa palavra está me comunicando, queridos? Nós precisamos olhar para a Bíblia muito mais do que os nossos olhos veem. A gente precisa meditar nisso aqui, nas Escrituras. Vai nos trazer vida, vai nos tirar do conforto. E nós recebemos a palavra e nós continuamos na inércia, nós continuamos parados, nós continuamos apáticos.
diante da palavra de Deus, esperando que o céu se abra, se eu não tenho a capacidade de me levantar, esperando que o céu faça novo, se a minha vida continua velha. E nós recebemos e nós ficamos e permanecemos exatamente onde estávamos. Eu não estou falando geograficamente somente. E nesse ano eu já não recebi somente uma palavra, queridos, mas eu fui exortada, queridos, e como dói a gente ser exortado por Deus de coisas que nós já ouvimos, que o Senhor Ele falou e nós não demos crédito, nós ouvimos, ou melhor, nós escutamos, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Já viu isso? O Senhor falou, vai à direita, e eu continuei ali. Não fui nem para a esquerda, nem para a direita, não saí do lugar. E muitas vezes nós fazemos isso. O Senhor fala, vai, para não errar é melhor eu não sair. Queridos, o não decidir já é uma decisão. Certo? O não decidir já é uma decisão. E aí esse ano o Senhor Ele nos deu umas voadoras da unção. Saí toda quebrada do aniversário da igreja, toda destruída, apanhei, mas apanhei igual um cachorro. Cachorrinho, não se bate em cachorro, gente, não bate em cachorro. Tá ouvindo? Pode, bichinhos. Mas eu apanhei. E eu fui pra casa, eu não sei se você já saiu assim de algum culto, mas eu fui para casa muito triste comigo. E eu chorei tanto, e falei, Senhor, me perdoa. Porque a pior coisa é Deus falar algo e a gente não obedecer. Isso pode trazer talvez morte para nós. Mas o Senhor teve misericórdia de mim, eu continuo aqui. Por pura misericórdia e muita desobediência. Porque eu não saí do lugar também é uma desobediência. Se Deus Ele está falando para sair. Mas esse ano eu ouvi, nós rompemos, estamos vivendo o novo de Deus. Então eu estou falando para você sobre novo, agora com mais autoridade para falar sobre novo. Glória a Deus. Porque de fato a gente está vivendo o novo de Deus. E de fato nós estamos vivendo a provisão de Deus. Queridos, quantos aqui quer provisão de Deus? Olha que perigoso. Olha que perigoso. Para vir a provisão precisa da falta. Ai, ai, ai. E depois quando Deus Ele provê, não reclame daquilo que você pediu para Deus. Amém? Amém. Eu quero que você aplaude o Senhor. Glória a Deus. Deus é bom e o diabo não presta. Esse cão. Né, queridos? Então existe algo novo de Deus. Existe algo novo de Deus. Eu tenho tempo que eu quero contar. Eu quero finalizar essa palavra com uma parábola. Uma parábola não, com uma... Será que eu vou demorar para falar? Senão eu já vou falar, porque eu estou ansiosa. Estou ansiosa para falar sobre... Queridos, há um tempo atrás, há muito tempo atrás. Quando a gente fala há um tempo atrás, às vezes é 5 anos, viu? Os dias estão passando tão rápido. Há um tempo atrás, há um tempo, às vezes 5, 10 anos. Há um tempo atrás nós ouvimos uma ilustração. E hoje eu ouvi essa ilustração de novo. Deus é bom demais. E eu gostaria de compartilhar essa ilustração com vocês. Essa ilustração, ela vai falar sobre um sábio e o seu aprendiz. Um sábio, ele chama seu aprendiz e ele vai ensinar algo para ele no caminho. Ele quer ensinar algo no caminho para ele. E aí eles pegam, entram no carro e caminha
diante de uma estrada. E fica longe, 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 longe. De repente eles entram num caminho, numa ruazinha estranha, feia, de coisas meio... uma estradinha. E eles continuam caminhando nessa estrada. Um pouquinho mais pra frente, eles avistam uma casinha de longe. E nessa casinha eles falam assim: eu vou pegar uma água, vou pedir pro moço uma água. E eles veem uma figueira feia. Aí eles veem uma casinha feia, um terreno muito feio. E ele entra nessa casa. E eles pedem uma água para um senhor que morava lá. O senhor, ele vai, casa bem feia, as coisinhas bem velhas, sujinhas. E ele vai até esse senhor, ele pede a água, o senhor leva para ele. E ele começa a conversar com o senhor. Ele fala assim: por que você mora aqui? Ele fala: nós já se acostumamos. Já acostumou a morar aqui, lugar tranquilo. Mas vocês já pensaram em ir para uma casa nova, um ambiente novo? Ele: não, já me acostumei, eu, minha esposa, meu filho, tá tudo bem, tudo certo. E aí ele pega e fala assim: tá, mas qual que é o sustento de vocês? Porque não tem nada próximo. Não tem nada próximo. Ele fala assim: a gente tem uma vaca. Enchia uma vaquinha lá no fundo. E aí tudo bem, ele toma água e ele começa a andar por esse ambiente. O sábio e o seu aprendiz, eles começam a caminhar pelo terreno. De repente, eles param na beira de um precipício, o sábio e o aprendiz. Quando eles avistam de longe, eles veem a vaquinha do dono. Eles veem a vaquinha do Senhor. E o Senhor tinha ficado na casa, só estava ele e o sábio e o aprendiz. E aí de repente o sábio, ele olha para todos os lados. Ele percebe que ninguém está vendo. E ele empurra a vaca do precipício. Eles foram embora, voltaram à vida. 10 anos se passaram. Depois desses 10 anos, o sábio já não estava mais com o aprendiz. O aprendiz, ele volta a esse ambiente, ele volta a esse lugar. Mas primeiro ele vai caminhando nesse ambiente, nessa estradinha. Ele vai indo e de repente ele avista uma casa muito grande. Uma casa muito grande. Aí ele avista um terreno muito bonito. De repente também ele avista muitos gados, ele avista muita fartura. E ele: nossa, essa casa não tinha 10 anos atrás. Não existia essa casa. E ele vai lá e para falar com o moço. Quando ele bate na porta, quem sai? O senhor, o dono da vaquinha. Ele sai de dentro da casa. E ele fala assim: você não é aquele que tinha uma fazendinha? Ele fala: sou eu. Essa é a fazenda. Não, mas você não tinha essa casa. Mas agora eu tenho. Não era esse ambiente, não, mas agora é. Sabe o que aconteceu? Ele falou, aí o aprendiz, ele fala para ele: sabe por quê? Porque 10 anos atrás eu estava aqui, eu vim aqui. E eu vi esse ambiente, era um ambiente escasso, sabe? Um ambiente pacato, um ambiente simples. E ele pega e fala assim: ai, menino, você não sabe. O senhor fala para o aprendiz: aquele dia que vocês foram embora, aconteceu a pior tragédia da nossa vida. A vaquinha não voltou para casa. Fomos procurar a vaca estava destruída, toda morta lá. Ela caiu do precipício. Só que o que aconteceu? Como a vaca morreu, eu tive que ir na cidade. Eu tive que ir na cidade procurar comida. E lá eu consegui comida, mas eu percebi que eu também podia trabalhar. Eu consegui um emprego.
Aí eu cheguei em casa muito animada, eu tinha acessado outro lugar. A minha mente já tinha rompida, já não era mais a vaca que ia dar o sustento, ele já tinha um trabalho. O filho dele viu como ele estava muito empolgado. O filho saiu, conseguiu o trabalho também. A esposa percebeu, saiu, conseguiu um trabalho também. Resumindo, a vaquinha na realidade era a desculpa que eles tinham para viver o novo, para viver a prosperidade e estar na escassez. E quantos de nós, hoje essa palavra ela veio muito, ela gritou comigo. Era a sua vaca. Era a sua vaca. Você veio para mim, mas você não afundou os barcos. Você não deixou o passado no passado. Você veio carregando coisas, porque se não desse certo, eu tenho para onde correr. Era a sua vaca. E queridos, o que eu aprendi com isso? Nós precisamos entender o que está nos paralisando de romper. E falar o jargão. Empurra a vaca. Joga essa vaca, tira, joga a vaquinha do precipício. Queridos, aquilo que nos impede de romper em Deus, nós precisamos tirar. Muitas vezes são desculpas. Normalmente existe uma provisão para nós. Normalmente não existe uma provisão para nós dos céus. Ela não vem de coisas, mas tem coisas que tá parando essa provisão de acontecer. Muitas vezes é objetos, relacionamentos, pessoas. Aprenda a celebrar o passado e viver de forma inteiro, sabe? Ser inteiro o presente, celebrando ele, vivendo ele da forma que ele é, um presente de Deus. Você está entendendo? Deixa o passado. Se o Senhor falou para você, abandona. Querido, se o Senhor falou para você, sai, ele já começou. Comecem a enxergar. Talvez os nossos olhos espirituais não físicos não tá vendo, mas faça uma oração. Senhor, abre os meus olhos espirituais. E a minha oração nesses dias é: Senhor, eu quero ouvir mais. Queridos, hoje eu não só quero mais ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a voz do céu. Somente ouvir a voz de Deus é tudo. Gente, como nós não ouvimos a voz de Deus nesses dias? Ouvimos vozes de tantas coisas, muitas vezes das nossas emoções, nem são pessoas, são das nossas vontades, e não conseguimos identificar a voz de Deus. Se você ouvir e eu ouvir a voz de Deus, a gente já tá top. A gente já vai romper no físico e avançar no espiritual. Avançar para o novo tempo, avançar, deixar as coisas velhas no passado e avançar para o novo. Ele já começou, ele vai abrir um caminho em terra seca, e essa terra sou eu e é você. Uma terra seca, uma terra que não tem vida, uma terra que não dá frutos, mas ele vai derramar as águas dele sobre nós. Sou eu e sou você, queridos. Tira do teu presente coisa do teu passado que tem te atrapalhado de avançar. Tira. Ontem já passou. Existem coisas que nós estamos esperando demorar tempos para se posicionar. Se posicione hoje no que aconteceu ontem que não deu certo. Não é viável trazer para o presente. Quando nós iniciamos aqui, tantas pessoas falavam: ai, faz isso, faz aquilo, deu certo, não deu certo lá, mas o que Deus tem para cá? E muitas coisas não deram certo. E você já viu, queridos, a nossa vida ela é um ciclo. Ela é um ciclo. Muitas vezes a gente pega coisas que não funcionaram na vida dos nossos pais, estabelece, implanta na nossa vida sem perceber. Quando eu e o Flávio passamos por uma crise no nosso casamento, um pastor chegou para nós e falou assim: olha, seus pais se separaram, os pais deles se separaram, a probabilidade, se vocês se separar, é do Pedro se separar também. Quebre todas as maldições. Quebre, queridos, quebre. Deixa o passado para trás. Avance para o
sei, se o seu presente for Deus que estabeleceu e você estiver vivendo o que a palavra está dizendo, você vai vencer. Agora nós vemos a gente muitas vezes ficar derrotado, caído, cabisbaixos. Queridos, cada um de nós vamos colher os frutos das nossas escolhas. E tá tudo certo, é isso. Levanta daí, não erra mais. Deus, Ele já começou algo novo em nós. Eu não posso, queridos, olha, eu tô super empolgada para 2025. Tô tão empolgada, tem tantas coisas novas para viver como igreja, na nossa casa. E aí você fala com a pessoa, com as pessoas, alguns crentes que, eu nem ligo para 2025. Não liga, queridos, porque não tem perspectiva de vida no céu, do reino. Você sabe por que a gente não liga para 2025, a gente não liga para o dia de amanhã? Porque é um ciclo repetitivo. Eu simplesmente, eu levanto, acordo. Não levanto, acordo não, eu acordo. A não ser que seja sonâmbulo. Glória a Deus. Eu acordo, vou trabalhar, chego em casa, durmo e a vida vai continuar, vai seguindo. Não viva sem perspectiva. Existe tantas surpresas de Deus para os filhos. Não viva, queridos, busca os segredos do reino de Deus. A palavra fala que é para aqueles que o buscam. Existe novidade de Deus para nós. A gente não pode viver apático, viver todo domingo a gente repetindo os mesmos erros. Não dá. Amém. Eu quero que você enxergue hoje que Deus está fazendo algo na sua vida. Eu gostaria que você hoje chegasse na sua casa. Eu não sei quantos aqui, mas acho que é mais mulher que tem esse hábito. Não sei se homem tem também. Meu marido não tem. Mas de fazer uma lista de tudo que eu tenho para fazer no ano. Nossa, eu amo. Amo. Quando eu vou olhar, eu até choro de tristeza. Real, gente. A gente fala muito e nada faz. Não é? A gente faz muitos planos que o Senhor ri. 98% dos nossos planos não vão se cumprir, porque o que se cumpre na nossa vida são os planos de Deus. E tá tudo certo. Se estabear. Queridos, eu vou vir para Deus de qualquer forma. Se eu for filho. Seja na dor, seja no amor. De fato, eu sempre acredito que vai ser no amor. Porque quando nós sofremos, nós olhamos para o Criador, queridos. A nossa capacidade de olhar para o Criador é na fragilidade. A gente, na felicidade, a gente olha e se deslumbra com tantas coisas. Agora, quando a gente está mal, a gente olha para o Senhor e fala, Senhor, me ajuda. Queridos, por que não pediu? Senhor, esteja só, não precisa me ajudar, só esteja comigo no dia bom. Porque eu sei que se o Senhor estiver comigo, talvez haverá sim de amar. Ouve para Jesus, queridos. Ouve, a gente não pode fantasiar. Eu tenho muito medo de mensagem motivacional que na realidade eu mais motivo do que confronto. A palavra é confronto, queridos. Jesus, ele foi confrontado. Jesus, ele viveu uma vida de confronto. Jesus viveu. Sabe? Jesus não precisou ser corrigido igual nós somos. Ele é santo, sempre foi e sempre será. E hoje está à destra do Pai. O nome dele é reconhecido em todos os lugares. E haverá um dia que todos os joelhos, todos se prostrarão diante dele. E eu estou ansiosa porque eu quero me prostrar também. Ansiosa é uma palavra ruim, mas expectativa. A gente vai mudando. Com expectativa para a vinda do Mestre, para a vinda do Pai. E a palavra fala que, eita Jesus, que o... Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa aqui. A palavra fala que os dias, eles foram encurtados por causa dos escolhidos. Quais os dias que foram encurtados, queridos? Queridos, eu acredito que Jesus, ele está mais próximo. Eu acredito que Jesus
bradar dos céus. Ele vai bradar dos céus e Ele vai chamar a sua igreja, uma igreja santa, uma igreja submissa, uma igreja posicionada. E eu quero que você se coloque de pé essa noite. Você consegue declarar sobre o próximo ano na sua vida? Eu declaro que o ano de 2025 será um ano que nós vamos romper como igreja. Nós vamos romper na nossa casa. Nós vamos romper na nossa família. Nós não teremos somente uma casa, nós teremos um lar. Nós não seremos somente servos, seremos amigos. Nós não seremos pregador de multidões, seremos profeta das nações. Queridos, em nome de Jesus, que 2025 você chegue no nível. Eu gostaria de verdade de ver a igreja no nível espiritual que eu não tenho visto nesses últimos dias. E eu quero ser essa igreja. Eu quero romper em fé. Romper em fé. Faça uma oração agora. Gostaria que você abrisse sua boca para o Senhor e falasse um pouco para o Senhor como foi o seu ano e como está sendo o seu ano. Senhor, falta 23 dias para que esse ano acabe, Pai. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre nós, Pai. Derrama sobre a tua igreja, Jesus. Derrama mais sobre nós. Mais do teu amor, da tua glória. Derrama mais, Senhor, nos dá uma medida de fé que nós não alcançamos ainda. Senhor, que nós venhamos conseguir caminhar sobre as águas. Que nós venhamos, Senhor, bater, Senhor, na rocha. Que nós venhamos conseguir bater no mar para que as águas se abram. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos, Senhor, viver coisas em Ti, Senhor, para a Tua glória que nós não vivemos ainda. Pai, em nome de Jesus, que a nossa casa seja um pedacinho do céu. Senhor, que haja uma provisão do Senhor. Que a nossa casa, Senhor, ela venha ser um lugar, Senhor, para os filhos de Deus. Que nós venhamos receber pessoas. Que a nossa mesa seja uma mesa, Senhor, de compartilhamento, de transferência, de uma mesa de revelação. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu declaro que esses 23 dias nós vamos romper em Ti, nós vamos romper em fé, Senhor. Pai, habilita agora, Senhor, habilita pés cansados, em nome de Jesus. Traz força aquele que está fraco, levanta, Senhor, aquele que está caído, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, declare isso. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais, das montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam mais perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher.
A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompa em fé, irmão, rompa em fé, rompa em fé. Fé não é um sentimento, fé é a certeza daquilo que eu ainda não vi, mas eu espero que já aconteceu. Amém? Então rompa em fé, tendo a certeza de que o Senhor está com você e que o seu futuro está garantido nele. Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Vou passar rapidamente pelos recados. Terça-feira, dia de escola Ruiós, glória a Deus, às 19h30. Amém. Contamos com todos aí, nesse tempo de aprendizado e aprofundamento no Senhor. Quinta-feira é dia de culto, às 19h30 também, em nome de Jesus. Participem, não fiquem de fora desse mover. Amém. Sexta-feira teremos intercessão a confirmar. Amém. Domingo é dia de Santa Ceia, dia de Junta Panela, glória a Deus. Venha, participe desta mesa de comunhão, de tempo precioso com os nossos irmãos. E eu gostaria também de dar 2 recadinhos especiais. Meu celular desligou, mas eu me lembro aqui ainda. No dia 23 de dezembro, nós estaremos realizando uma ação social especial de Natal, que é a entrega de panetones para os moradores de rua aqui da nossa região, amém? E também para uma clínica que o pastor apoia e faz parte do projeto também. E nós contamos com a colaboração de vocês. Eu dei esse recado na semana passada, mas para quem não estava presente,
nós estaremos recebendo panetones para realizar esse propósito aí no Senhor. Nós faremos a entrega de um panetone e uma marmita na segunda-feira do dia 23 aqui nas ruas, amém? Nós contamos com vocês, aqueles que podem participar, que podem nos abençoar aí, né, com um panetone. Passe seu nome no final do culto, nos posicione, né, para que a gente possa fazer a organização disso, e a gente vai estar recebendo os panetones até o último culto da véspera, né, ali dia 22 de dezembro, para entrega no dia 23, amém? E mais um recadinho último, prometo, nós teremos aqui o nosso culto da virada, dia 31/12, amém? Entrando aí para o novo ano na presença do Senhor e dedicando a Ele nossos primeiros minutos, em nome de Jesus. Mas nós contamos com a colaboração de vocês em nos passar o nome para a organização desse dia, amém? Nós vamos ali distribuir alguns pratos, né, para que vocês participem dessa comunhão também. Faremos uma mesa aqui com todos, mas informe o nome de vocês, a gente vai fazer um grupo, vai colocar ali as informações importantes para esse dia, amém? E qualquer dúvida, nos procure no final do culto. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, vamos agradecer ao Senhor. Eu não luto, mas graças a Deus, eu ando com o Davi aqui, que é um lutador. Mostra aí a medalha, Davi, vem cá, glória a Deus, aí, ó. Seja intencional nas pessoas que você vai caminhar. Glória a Deus, mais um vencedor, né? Parabéns. Dá um forte aplauso, Senhor, para a vida dele. Glória a Deus. Porque é tão importante a gente se reunir em corpo, porque sempre vai ter alguém que sabe algo que você não sabe, e ele vai te ajudar, ele pode te ajudar, ele pode te proteger, ele pode. Então, nós nunca vamos saber tudo. Então, caminhe com pessoas que sabem algo que você não sabe, e ele vai te trazer para esse nível de conhecimento, amém? Glória a Deus, vamos agradecer ao Senhor. Deus abençoe, que você leve essa palavra para os teus dias, para essa nova estação. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua palavra, pela vida de cada filho que aqui esteve exposto a essa palavra, e que, ó Deus, não fique como uma palavra ao vento, Senhor, mas que haja um entendimento e que haja, Senhor, uma ação, ó Deus, que vai trazer mudança nos resultados, que vai produzir frutos, ó Deus, que vai acessar um novo que o Senhor já liberou. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, guarda cada coração das sementes do maligno, do passado, que eles venham olhar para o Senhor, que já tem um futuro preparado para os filhos da obediência. Meu Deus, em nome de Jesus, conduz cada filho na sua semana, uma semana abençoada, abençoa as obras das mãos, de uma forma, meu Deus, que eles se destaquem em tudo que eles fizerem, porque é para glorificar o Teu nome. Meu Deus, guarda cada um no trajeto para os seus lares, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos.